Boa noite. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos a direção, orientação, instrução, de forma prática, que haja, meu Deus, revelação para aqueles que necessitam, que precisam de uma revelação a fim de serem salvos. Porque o objetivo dessa reunião é levar as pessoas à plenitude da salvação, com o batismo no Espírito Santo e tudo mais que temos direito. Porque nesta reunião, meu Senhor, nós queremos que o teu reino seja implantado nos corações. Então, a meditação da tua palavra seja clara, específica, de forma tal que ninguém saia daí ou daqui em dúvida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, abra sua Bíblia e vamos estudá-la. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Você sabe que há uma bênção para aqueles que ouvem a palavra do Apocalipse. Está determinado uma bênção para aqueles que ouvem e obviamente praticam. Então, quando nós estudamos Apocalipse, nós estamos garantindo uma bênção que o Senhor promete. Na semana retrasada, nós falamos a respeito da igreja de Éfeso. Cada carta, são 7 cartas, 7 igrejas que compõem todos os cristãos do mundo inteiro. Então a pessoa diz que é cristã. Muito bem, então ela está inserida em uma dessas cartas. Eu estou inserido em uma dessas cartas. Todos os verdadeiros seguidores de Jesus estão inseridos nessa carta, né? Em uma dessas 7 cartas. Agora, na primeira carta, nós vimos que Jesus se identifica como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer, Jesus anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja, ele cuida da igreja, ele vê a igreja, ele vê os seus servos, ele atenta para o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então nenhum cristão está longe dos olhos de Deus. Ele tem os seus olhos, ele anda no meio dos cristãos, inclusive de você. Então, na segunda carta, a carta a Esmirna, ele se identifica como o primeiro e o último, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Na segunda carta, aos cristãos do tipo de Esmirna, ele se identifica como o primeiro e o último, que esteve morto
e tornou a viver. Então, Jesus se identifica dessa forma para uma igreja que aparentemente era pobre, aparentemente ou financeiramente falando era pobre, mas era rica. Rica porque dependia de Deus. E é uma das coisas que você tem que atentar. Enquanto uma pessoa luta para conquistar uma vida economicamente estável, ela luta pela fé, ela faz os seus propósitos, faz as suas campanhas, ela exercita a sua fé. Ótimo, excelente. Mas há muitas que, após terem conquistado os benefícios, a vida economicamente estável, então deixam aquela busca, deixam aquela fé e começam a cuidar daquilo que conquistaram. Ora, esse é o risco que se corre. Por isso, a Bíblia fala do perigo das riquezas. As riquezas não são más, desde que o coração da pessoa não esteja inclinado a depender das suas riquezas. Porque a diferença entre o rico e o pobre, no que diz respeito à salvação, o pobre tem mais chance de ser salvo do que o rico. O pobre, é mais fácil para ele ser salvo do que o rico. Por quê? Porque o rico é rico? Não é porque ele tem muito dinheiro, mas por conta da sua dependência da riqueza, da sua confiança na riqueza. Então a pessoa conquista um benefício nesse mundo, um benefício material. Se ela não tomar cuidado, ela tende a confiar naquele benefício material, ela tende a depender daquele benefício. E aí é que está o grande perigo. Não é só riqueza, não, mas também até mesmo casamento. Nós falamos isso semana passada. Enquanto a jovem ou o jovem estava lutando para casar, era fiel, orava e tal, buscava a presença de Deus. Mas depois que casou, pronto, ligou no piloto automático e deixou a sua vida seguir em frente. Quer dizer, passou a se acomodar na sua fé. Vai na igreja, volta para casa e vive a sua vida sem graça, anêmica, amarela. E aí, obviamente, ela acaba caindo na frieza espiritual. Porque a fé é uma dependência de Deus. A fé é uma dependência do Espírito Santo. E como é que você mantém a fé? Como é que você mantém a fé? Você mantém a fé quando você a exercita. Não é só ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, é muito bom, é importante, mas você tem que praticar aquilo que você sabe da Bíblia, para que então a sua fé venha manter o exercício. A fé é como músculo. Se você não exercita, ele fica flácido, ele fica débil. Então há que se manifestar a fé, exercitar a fé permanentemente, para que se possa aprender a conquistar. É como Paulo fala: desenvolvei a vossa fé. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o espírito desgraçado da tosse seja amarrado agora em nome de Jesus. Amém. Então,
nós vimos essa situação, que o rico não é pecador porque é rico, ou porque conquistou dinheiro por conta do roubo. Não, ele é pecador, ele se torna, é difícil para ele entrar no reino de Deus, porque é difícil para ele depender de alguém que ele não vê. Ele prefere depender daquilo que ele tem, do dinheiro que ele tem, da quantidade de dinheiro que ele tem. Então, por isso é difícil o rico entrar no reino de Deus. E a jovem que se casa, depois ela entra na comodidade, na acomodação, obviamente, ela, se continuar assim, ela acaba caindo na fé. Então nós temos que ter o cuidado que qualquer conquista que a gente faça, a gente tem que ter o cuidado para não se deixar levar por essa conquista. Por exemplo, eu posso falar isso, e eu tenho autoridade para falar sobre isso. Nós conquistamos. O nosso início foi difícil, a nossa luta foi muito grande, foi árdua, etc, etc, etc. Nós chegamos a este patamar. Muito bem, conquistamos, graças a Deus. Porém, eu jamais posso me dar ao luxo de agora ficar de braços cruzados e ver o desenvolvimento da igreja e ficar parado em casa. Não, se eu fizer isso, então eu estarei ligando a minha vida no piloto automático, ou a minha fé no piloto automático, estarei condenado ao fracasso. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então, qualquer coisa que você conquiste, não coloque o coração naquilo. Seja dinheiro, seja casamento, seja a volta do seu marido para casa, etc. Aqui em Portugal, havia uma senhora lá no Porto. Ela ia numa das igrejas lá no Porto e ela vivia orando para o marido dela. O marido dela tinha dinheiro, tinha uma condição, e o marido dela era muito mulherengo. E ela orava por ele, vinha na igreja e tal. Até que o marido dela veio na igreja, se converteu e começou a ajudar na igreja. Largou as mulheres, largou a vida errada e etc, etc, etc. Passou a viver uma vida dedicada. Aí o que aconteceu? Aquela mulher, a sua mulher, que fez? Ficou com ciúme do marido e começou a persegui-lo, querer que ele saísse da igreja, porque ele estava muito na igreja, ele estava muito ligado na igreja, etc. Olha só que estupidez, que burrice, mas vai fazer o quê? A vida de cada um, a escolha de cada um. A escolha é um poder que a gente tem, e cada um faz o que bem entende da sua vida. Então, se a pessoa quiser a vida velha, e o que aconteceu? O marido saiu da igreja, ela conseguiu tirar e voltou naturalmente à vida desgraçada que tinha antes. Paciência. Vai fazer o quê? Então, cuidado. Agora nós entramos na igreja de Pérgamo, a terceira igreja, o outro tipo de igreja. Então diz assim, versículo 12, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Aí Jesus se identifica de outra forma, de outra maneira. Ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. A palavra. E a palavra de Deus não é como a nossa palavra. A nossa palavra, a gente fala uma coisa hoje, amanhã a gente pode dizer: olha, esquece o que eu falei ontem, me perdoe, eu quero falar outra coisa. A gente pode mudar as situações com a nossa palavra. Mas Deus não. O que Ele fala tem que acontecer. Não há como reverter a situação.
Ele determinou, está determinado. Você sabe que na época dos reis, tem até um ditado, há um ditado que diz que palavra de rei não volta atrás. Seguindo o princípio de Deus, que é assim, ele tem a palavra dele, não volta atrás. Então, Jesus se manifesta, se identifica para essa igreja de Pérgamo, para esses cristãos de Pérgamo, ou para esse tipo de cristão, Pérgamo, como aquele que tem a palavra de dois gumes. Diz: conheço o lugar em que habitas. Jesus conhece a nossa vida. Jesus conhece. Por exemplo, a pessoa não tem muita expressão na vida, não tem muita expressão na igreja. Ela é uma pessoa quase que ignorada dentro de uma comunidade cristã. E ela pensa que por não ter sido honrada ou prezada, então o que ela faz escondidinho vai ficar escondidinho. Mas Jesus conhece cada um de nós. Amém? Até os pensamentos. Os pensamentos estão como um quadro diante dos olhos de Deus. Toda a nossa vida é como um quadro diante de Deus. Ele observa tudo, tudo. Nada se lhe escapa. Ele sabe as profundezas do nosso ser, da nossa alma. Ele sabe a intenção do nosso coração. Às vezes, você verifica que o pastor era tão usado por Deus. Tão usado. Poxa, mas aquele pastor era tão usado, ele fazia isso, fazia aquilo, mas de repente esse pastor caiu, saiu da obra, deixou o ministério. O que houve, hein? Não se sabe. Mas por que caiu? Porque no fundo o trabalho dele tinha um objetivo pessoal, tinha uma direção pessoal. Ele trabalhava e utilizava o nome de Jesus, utilizava a palavra de Jesus, mas a intenção dele era pessoal. Você que me ouve, você é cristão. Se você entregou a sua vida para Jesus, você sabe que a sua vida não é mais sua. A nossa vida não é mais nossa. Sem essa de pensar, eu tenho que aproveitar o mundo, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou de Jesus, mas eu acho que eu tenho o direito de viver, de gozar um pouco a minha juventude. Não, você não tem direito a nada. Nós não temos direito a nada. Nós não temos direito. Por favor, meu filho, vê se fala mais baixo aí, para não me atrapalhar. As pessoas têm que ter essa condição de saber a sua posição diante de Deus. Qual é a minha posição diante de Deus? Eu sou um servo, minha vida não mais me pertence. Eu gostava de realizar os meus sonhos pessoais, e Deus sabe que é o que eu gostaria de fazer, mas por conta do meu trabalho, por conta da minha vida não ser mais minha, então os meus sonhos eu tenho que desprezá-los, deixar que os sonhos de Deus se realizem na minha vida. Percebe? Sim ou não? Quando a pessoa entrega a vida para Jesus,
ela está entregando por livre e espontânea vontade. Se ela está dando a vida dela para Jesus, acabou, perdeu a vida dela. A vida de Jesus não é mais dela. Ou é? Então, é isso, essa consciência cristã é que quase que não existe dentro das igrejas. E muitos jovens, porque foram libertos das drogas, foram libertos da vida desgraçada que viviam, da miséria. Bom, agora eu tenho condições econômicas, então agora eu vou curtir a vida. Não, Jesus não salvou você, não libertou, não fez de você uma nova criatura para você continuar servindo com saúde ao diabo. Antes você servia o diabo doente, veio a Jesus, ficou curado, perfeito. Agora você quer voltar para servir o diabo com saúde? Isso é justo? Não. Quando nós entregamos a vida para Jesus, esquece, perdemos a nossa vida. Essa é a fé cristã. E se você não quiser seguir, o problema é seu, a escolha é sua. Mas essa é a posição do cristão. O cristão é um servo. Eu sei que esse discurso não agrada os membros da igreja, porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que lhe agrada, que lhes agrada. Mas essa é a posição. Você quer dar vida eterna? Então você tem que pagar o preço. Qual é o preço? O caminho apertado, é estreito, a porta é muito estreita, passa um de cada vez. Ninguém pode passar com criança no colo, é cada um pessoalmente para passar, para entrar no reino dos céus. Você tem que tomar por violência o reino dos céus. Então você tem que agredir a sua vontade, você tem que agredir as suas paixões, os seus sonhos. Você tem que viver assim, sacrificar, sacrificar e sacrificar. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 tipos de sacrifício. É assim que funciona. É assim que funciona, meus amigos. E se você não está disposto a pagar esse preço, pode viver a sua vida à la vontade, porque com certeza você está condenado já. Então isso serve também para os pastores, que às vezes têm dentro de si uma intenção que não é a de Deus, porque o servo procura agradar o seu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas Senhor de quem? Ele é Senhor de quem? Senhor dos que o servem. Senhor dos que o servem. Ser servo de Deus significa ser escravo de Deus. Quer dizer, antigamente o escravo andava descalço e não tinha direito a nada, nem de casar. Não tinha direito a nada, nada. O seu senhor é que, se quisesse, dava para ele uma esposa. Ele não tinha direito a nada, era como escravo. Jesus nos considera servos, mas além de servos, amigos. Amém? Mas aqueles que se colocam de forma humilde diante dele. A minha vida é tua, qual é a tua vontade? Não é essa a oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, não é a minha vontade. Então, como testemunho, eu poderia usufruir os benefícios da posição que nós ocupamos, mas não. Nós mantemos o nosso ritmo de trabalho. Nós trabalhamos todos os dias,
Quando eu não trabalho aqui na igreja fazendo reunião, eu trabalho alimentando, sustentando as pessoas através de programas radiofônicos, através do blog, enfim, escrevendo. Nós estamos envolvidos com a obra 24 horas por dia. É servo. E se nós não fazemos nada para Jesus, um dia já cria um vazio dentro de nós, já cria um mal-estar dentro de nós. Parece que a gente está pecando, mas não, é que nós nascemos para servir ao nosso Senhor. Mas, ô bispo, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou nenhum bispo, eu sou uma pessoa, sou um membro. Eu não posso viver uma vida diferenciada. Você pode viver a vida que você quiser, mas se você não for servo, porque você sabe que o corpo humano, a igreja é o corpo humano, é como um corpo humano, cujo cabeça é quem? Jesus. E o corpo humano, por exemplo, imagine se o dedo mindinho não funcionar. Hoje eu não vou trabalhar não. O que vai acontecer? Ele vai ficar paralisado. Ele vai continuar no corpo? Vai, mas vai ter que chegar o momento que vai ter que cortar. É ou não é? Sim ou não? Então, o servo pertence ao corpo de Jesus. Não interessa se ele está no altar ou está no átrio. Não interessa se o servo serve como membro comum ou como pastor, como obreira, enfim. Ele é servo, você é servo, você é ou ocupa essa posição no corpo de Jesus. E o servo está sempre trabalhando em conjunto com outros servos para que o corpo esteja bem disponível para o cabeça. Então, Jesus conhece a sua vida, conhece a sua intenção, ele conhece a sua maneira de ser. Por exemplo, você sabe que quando a gente não tem compromisso com Jesus, quando a gente não tem compromisso com Deus, a gente vive a vida libertina, em liberdade. Não tem compromisso com ninguém, eu sou dono do meu nariz, eu sou servo de mim mesmo, então eu não tenho que cumprir horário, tenho que honrar meus compromissos, minha palavra com a minha mulher, ou com o meu marido, ou quem quer que seja. Eu vou viver a vida. Se eu levantar às 5 horas da manhã, amém. Se eu levantar às 10 horas da manhã, não importa. A gente vai levando a vida de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas paixões. Mas quando a gente nasce do Espírito Santo, quando a gente adquire o DNA de Deus, quando a gente tem filiação com Deus, então a gente cuida. A primeira coisa que a gente faz é cuidar da nossa palavra. A palavra. Então nós procuramos não mentir, nós procuramos não enganar, nós procuramos honrar a nossa palavra, porque o nosso Pai honra a palavra dele, então nós queremos honrar a nossa palavra. Nós queremos cumprir com os nossos deveres. Se temos que trabalhar 8 horas, nós vamos trabalhar 8 horas. Se temos que trabalhar 6 horas, vamos trabalhar 6 horas. Nós não vamos enrolar no trabalho. Nós não vamos ter um comportamento esperto para tirar vantagem, não. A gente vai cumprir com o dever de
servo e filho de Deus. Amém. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela quer honrar a sua palavra, ela não quer deixar, ela não quer falhar com a sua palavra. Olha só, pessoal, veja só, a reunião começa às 6 horas, então antes das 6 eu vou chegar para não atrapalhar ninguém, porque ela é uma pessoa ordeira, disciplinada. Disciplinada por quem? Pelo Espírito Santo. Quando a pessoa não é disciplinada, obviamente é porque ela não é nascida de Deus. E quando não é disciplinada, quando não é nascida de Deus, ela não se importa com os outros. Ela chega atrasada e a pessoa está sentada e ela, dá licença. Sim ou não? Ela atrapalha a pessoa, ela atrapalha o pastor que está pregando, ela tira o pastor do espírito. Você sabe, nós na Igreja Universal, nós trabalhamos sob a direção do Espírito Santo. Eu não tenho nada preparado. Eu não vou ler aqui um papel, um texto que eu escrevi previamente para passar para vocês, porque eu quero falar o que o Espírito Santo me der. Se eu trouxer alguma coisa preparada para ler aqui para vocês, então já não vou falar para vocês o que o Espírito Santo quer, mas aquilo que eu quero. Aí já não vale. Então nós viemos para o altar de mãos vazias, com a mão na frente e outra atrás, melhor dizendo, porque nós queremos saber o que o Espírito Santo quer falar. Por isso eu oro sempre, ó Espírito Santo, fale, oriente, inspira, porque as pessoas precisam. Então na nossa mensagem, eu preciso de silêncio absoluto. Eu não consigo ouvir a direção de Deus, a inspiração de Deus, se tem alguém atrapalhando a reunião. Eu venho para dar o melhor de mim. Deus sabe da intenção minha. Então eu preciso de atenção total, 100%, porque aqui eu estou 100% imerso no Espírito, para alimentá-los, para salvá-los. Nós não estamos tratando de religião, nós não estamos tratando de um clube religioso, nós estamos tratando de almas que serão salvas por toda a eternidade. E eu não posso brincar. Então às vezes eu me aborreço, às vezes eu saio do sério, porque realmente é dose. Se pudesse pegar um chicote, sabe o chicote que faz assim e pega a pessoa lá onde ela está? Ah, se eu pudesse, ia soltar o chicote, porque tem realmente gente que não tem simancol, não tem sequer a educação, o respeito dentro da casa de Deus. Isso aqui não é um bar, isso aqui não é um supermercado, isso aqui não é uma farmácia, isso aqui é a casa de Deus. Então quem é de Deus respeita a casa de Deus, respeita o lugar, o templo de Deus. Então quem nasce de Deus tem uma atitude diferenciada dos que não nascem de Deus. Essa é a realidade, pura realidade. Você entendeu? Veja que o ser cristão não é você botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja mascando chiclete. Aí não dá. Vamos buscar o Espírito Santo. Vem aqui você que quer receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí vem. Só chicote, com uma bilha, com uma
um pedacinho de ferro na ponta. É ou não é? Está querendo o quê? Está brincando? Está brincando com as coisas de Deus? Está pensando o quê? Então, ser de Jesus implica, minha amiga, meu amigo, você honrar a sua palavra, seus compromissos, ser correto com as pessoas com quem você lida. Não é só dar o troco certo, não. É você ter um caráter correto. Amém? Não um caráter de tirar vantagem. Por exemplo, nós tínhamos um pastor, bispo, ele vivia pirateando filmes na internet. Mas isso não é de Deus. Não, eu tiro, eu consigo. Isso não é de Deus. Então, piratear coisas, piratear programas, músicas, essas coisas todas, isso não é coisa de filho de Deus, de servo de Deus, de gente que nasceu de Deus, ou é? Isso é roubo. No mínimo. Então você vê que quando Jesus fala aqui forte com essa igreja de Pérgamo, como nós vamos ver, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, há pessoas que trabalham e até habitam onde está o trono de Satanás. Habita no meio da idolatria, trabalha no meio da idolatria, mas não é idólatra, mas trabalha, vive naquele ambiente hostil e contrário à fé. Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. É uma luzinha que Jesus tem ali naquele ambiente do diabo. E ele permite que a pessoa fique ali para ajudar, salvar aqueles que querem, que são sinceros. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Antipas foi um homem fiel a Jesus, e por causa da sua fidelidade ele foi condenado à morte, foi sacrificado, morreu onde estava o trono de Satanás. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e prostituição. Se você não sabe o que foi Balaão, Balaão foi alugado, foi convocado por Balaque para profetizar contra os filhos de Israel, porque Balaão estava em guerra contra Israel. Então Balaque queria ajuda de Balaão, e Balaão foi aonde estava Balaque, e Balaque, mas Deus no meio do caminho, lembra da mula, que Deus falou através de uma mula? Deus falou: você não vai profetizar contra o meu povo, você não vai profetizar contra o meu povo. E então Balaão não pôde profetizar contra Israel, não pôde determinar a maldição a Israel, mas por conta do dinheiro que Balaque tinha e lhe deu, então Balaão
deu um jeitinho, não profetizou contra Balaque, mas deu um jeitinho para instruir Balaque como destruir os filhos de Israel. Ele falou: olha, você não pode destruir os filhos de Israel, eu não posso profetizar contra os filhos de Israel, mas tem um jeito que você pode fazer para destruí-los. Como? Destruindo a fé deles, colocando dúvidas na fé deles, só isso. É a forma que o diabo usa para destruir a vida das pessoas. Então ele disse: você pega as mulheres mais jovens, mais bonitas, e mande essas mulheres para o meio dos filhos de Israel, para os soldados. Você sabe, os soldados estavam ali à disposição de Israel, do rei de Israel. E eles não tinham uma família, não tinha mulher com eles, era soldado. Imagine, está o soldado lá com a arma na mão, preparado para a guerra, aí vem uma jovenzinha, sim ou não? Cheia de beleza. Aí, os soldados, que fizeram? Jogaram a arma fora, deixaram a arma de lado e agarraram aquelas jovens. Exatamente como Balaão havia dito para Balaque. Esse é a armadilha que o diabo faz. Faz com os pastores, os auxiliares, que estão desenvolvendo a fé, o ministério, estão lutando pelas almas, já definiram o que querem fazer, e precisam, por conta da sua vida de solteiro, ele precisa de uma auxiliar, uma esposa que venha somar, que venha ajudá-lo a ganhar almas. E é aí que o diabo aproveita, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, por conta da sua infantilidade, porque ele é um pastor, ele é um homem de Deus, mas é jovem, tem 20, 21 anos, enfim, tem 22 anos, é criança, muito criança. Então vem aquelas jovens na igreja, enviadas pelo diabo, não para se converterem, elas não vêm para se converter, elas vêm para corromper esses pastores, casar com eles, servir não como auxiliar, mas para atrapalhar, para barrar o caminho dele. Porque a coisa mais cruel que existe é a pessoa perder a sua visão, o seu entendimento, perder o seu objetivo. Você sabe que antigamente, no início da humanidade, os casais, as famílias, tinham o maior sonho de ter filho homem. Por quê? Porque o filho homem era caçador, tinha que enfrentar animais violentos, selvagens. Não é como hoje. Antigamente não havia lei. A lei era do mais forte. Então, os casais tinham que ter bastante filhos homens para que a sua família, sua clã ficasse fortalecida.
Porque o homem caçava, o homem arava a terra, plantava, colhia. O homem era o provedor. A mulher era apenas uma auxiliar. A mulher cuidava da casa, cuidava, melhor dizendo, da tenda, cuidava da família, buscava água, fazia comida, etc. Agora você vai entender porque os homens tinham muitas mulheres. Agora você vai entender porque Jacó teve várias mulheres, 4 mulheres. Porque quanto mais filhos, homens, eles possuíam, mais forte eles ficavam. Porque não havia lei. Então, quando uma tribo crescia, ela se fortalecia, se defendia mais. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Lembra que Abraão queria ter o filho homem. Por que ele não queria ter filha mulher? Porque ele queria dar sustentação, suporte para o futuro da sua família, dos seus bens, para cuidar, para proteger o que ele tinha. Os reis de Israel tinham suas mulheres e concubinas, porque eles queriam ter filhos, a fim de deixá-los como herdeiros do trono, permanecer no trono. Então, um filho homem, antigamente, quando se tinha um filho homem, havia uma festa. Quando nascia uma menina, uma dizia para outra: fulana teve uma filha. Ah, é? Legal. Acabou. Mas não é que a mulher era menos valorizada. É que a mulher, no contexto da sociedade, era mais inferior do que o homem naquela situação. Compreende o que eu estou falando? Porque a mulher é mais frágil, mais fraca. A mulher não vai enfrentar um gigante. A mulher não vai enfrentar um leão, como enfrentou Golias, como enfrentou Sansão e Davi e tal. A mulher era mais sensível, mas era uma auxiliadora muito importante, porque sem ela não havia a tribo, é ou não é? Ora, no reino de Deus é assim, minha amiga, meu amigo. Não é que a mulher não possa pregar o evangelho, não, ela pode pregar, mas as suas responsabilidades para com a família são muito mais importantes do que o homem. Compreende o que eu estou falando? Na igreja nós não temos pastoras, já tivemos pastores, mas não dá certo. Por quê? A pastora, se ela é pastora, quem vai cuidar dos filhos? O marido? Quem cuida dos filhos? Quem me criou foi minha mãe, não foi meu pai. Meu pai dava suporte, dava dinheiro, dava condições, mas foi a minha mãe que me educou. É você, mulher, que educa suas crianças. A responsabilidade de fazer o caráter de uma criança é da mãe. O pai tem, obviamente, a sua responsabilidade, mas é a mãe que pesa a maior fatia na construção da sua casa. A própria Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é o homem que é forte, não. Quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. Então veja que a mulher tem uma grande importância, mas cada macaco no seu galho, sim ou não? Cada macaco no seu galho. Então a mão está no lugar certo. Imagine se a mão estivesse no pé e o pé na mão. Não ia dar certo, é ou não é?
Imagine você cumprimentar com a pata. Não dá certo. Então, Deus criou todas as coisas de forma harmoniosa, ordeira, disciplinada. O reino de Deus é disciplina. Então, quando um homem se predispõe a fazer a obra de Deus, é uma preciosidade, porque são poucos. Jesus disse: orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, esse é um trabalho que nós reputamos como um trabalho de homem, porque não é um trabalho somente de ensino, de pregação, de blá, 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 blá. Não, nós pegamos o demônio pelo chifre, sim ou não? Você sabe disso. E uma mulher pegar o demônio pelo chifre fica difícil. Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes o pastor rola com a pessoa endemoniada? É ou não é? Vocês já viram isso? Isso acontece. Imagine uma mulher de saia rolando. Então, o diabo sabe da preciosidade que é um homem. Quando um homem se torna disponível para o Espírito Santo, ele é uma joia que não tem preço. Mas o diabo que faz? Ele não pode tocar naquele homem porque é de Deus, mas ele pode empurrar um presente de grego para ele, que é uma jovem, cheia de beleza, de virtude, é ou não é? E que encanta os seus olhos, e ele, coitadinho, como cordeirinho, vai para o matadouro, casa. Depois que casa, é um inferno a vida dele, torna-se um inferno. Então, muitos pastores têm deixado a obra por conta das mulheres. Mas também existe o oposto. Muitas esposas que são de Deus, mulheres de Deus, casam com auxiliares que nunca deveriam estar pregando o Evangelho, porque não eram nascidos de Deus, e depois causam um estrago desgraçado também na obra. Então, nós temos essas situações. Por quê? Porque há necessidade de se levar as pessoas não apenas a palavra de Deus, não apenas a literatura da palavra de Deus, mas o espírito da palavra de Deus. Então, nós temos que estar fortes. Eu tenho que estar bem com a minha esposa. Ela tem que me auxiliar, ela tem que me sustentar, ela tem que cooperar para que eu esteja perfeitamente bem armado, para que quando eu for à luta, eu não tenha o bumbum de fora. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Eu esteja pronto para o que der e vier. Essa é a realidade. Imagine eu na guerra com as nádegas de fora. Não fica bem. É ou não é? Não fica... Assim eu fico desarmado. Então, você vê que tem que haver uma perfeita sintonia, harmonia entre o marido e sua esposa. E Balaão instruiu Balaque a levar as mulheres, porque as mulheres têm um jeitinho especial. Sim ou não? Elas têm uma forma toda especial para fazer cair gigante. É ou não é? A não ser que o gigante esteja com a sua gigante também do lado. Senão ele cai. É ou não é? Jesus disse: vigiai e orai. Amém? Com um olho vigia e o outro ora. Ó Deus, em nome de Jesus.
guerra contra o diabo vale tudo. Na guerra contra o diabo você tem que se armar, se fortalecer. E quem fortalece o servo de Deus é uma serva de Deus. Amém? Se ela é sábia, ele vai longe, mas se não é, ele desce no inferno. Essa é a realidade. Você sabe que uma mulher é capaz de levar o homem nas nuvens, lá na presença de Deus, mas também é capaz de levá-lo no inferno. Não é verdade? E como existem mulheres assim, que levam, carregam mesmo para o inferno. Então Jesus lembra a essa igreja o que fez Balaque para com o povo de Israel, os filhos de Israel, os soldados. Armar ciladas contra os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas. O que significa comer coisa sacrificada? Eles fisicamente comeram coisas sacrificadas. E uma vez que eles comeram coisas sacrificadas, eles tiveram a consciência maculada. A sua força caiu. Porque a partir do momento em que a sua fé é contaminada, então ela não é mais a sua força. Você se torna fraco. A nossa fé é o que garante a nossa vida. É como Deus disse: o meu justo viverá, terá vida pela fé. Então, se a fé é contaminada, é maculada com a dúvida, então a gente perde a força. A gente perde a força. Compreende o que eu estou falando? Por exemplo, porque o time de futebol aqui do Porto, Benfica, ou o time de futebol de Portugal não ganhou ainda uma Copa? Não, tem bons jogadores capazes, mas por que não venceu? Porque não encontrou um técnico que levante a fé dos jogadores. Entendeu o que eu estou falando? Só isso. Porque ele sabe, o jogador sabe o que tem que fazer, é ou não é? O jogador está ali e sabe o que tem que fazer, mas o técnico está ali para, olha, vocês vão ganhar hoje. Vamos determinar aqui que você vai ganhar hoje. Vamos lá, pessoal, vamos dar a mão aqui, vamos unir a nossa fé e tal. Então, faltou ainda um técnico que passe aquela confiança, que transfira aquela confiança para cada jogador. Porque se um dos jogadores está com problemas e ele não sabe como lidar com aquele problema, e o técnico chega para ele e fala: não, rapaz, você tem que fazer isso e isso, dá uma força para ele, o que acontece? Ele levanta o ânimo e vai para cima. É ou não é? Pois bem, isso acontece na fé também, na obra de Deus. Você precisa de exercitar a fé continuamente, sempre, todo o tempo. Você não pode fraquejar. Entendeu o que eu estou falando? Porque se você fraquejar, você perde a luta contra o diabo. O diabo não consegue vencer uma pessoa da fé. Ele não, em outras palavras, o diabo não consegue vencer uma pessoa que está convicta da sua fé, certa da sua fé. Mas aquela pessoa que não está convicta, então ela cai nas mãos do diabo. Digo mais, quando você está na sua fé, quando você está em fé, não é questão de você estar na igreja, frequentando a igreja, mas quando você está na certeza, Deus é contigo, você sai da igreja, você vive 24 horas nessa certeza: Deus é comigo, Jesus é comigo, eu vou arrebentar, Deus é comigo, você está firme nessa fé, o seu corpo se ilumina. Ele fica todo iluminado. Você não vê, ninguém vê, mas o diabo vê. Ele sabe que você está na fé. Ele sabe que não pode tocar em você. Porém, quando
você está na dúvida, quando você está realmente na dúvida, você manifesta as trevas. E aí o diabo vem e pega. Entendeu? Por exemplo, eu diria imunidade. Quando a nossa fé está em alta, a nossa imunidade está alta. Quando a nossa fé está em baixa, a nossa imunidade está baixa. E na imunidade baixa, você é capaz de pegar gripe, enfermidade, sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que está na depressão, vivendo na depressão, deprimida, ela toma remédio e tal. É uma pessoa fraca, uma pessoa que está entregue às baratas. É ou não é? Sim ou não? Não é verdade? É isso mesmo, entregue às baratas, coitada. Ela vive por viver. Então, nós precisamos da fé. Quando os filhos de Israel comeram coisas sacrificadas, eles caíram em si. Não só comeram a coisa sacrificada aos ídolos, mas também praticaram a prostituição. Eles sabiam que não podiam sequer casar com pessoas estrangeiras, a fé deles. Mas eles não só se envolveram com essas mulheres, comeram coisas sacrificadas, quer dizer, se destruíram. E essa é a posição de muitas pessoas que outrora eram pastores, obreiros, etc, etc, e que se envolveram com outras pessoas incrédulas, pessoas que não têm nada a ver com a fé, pessoas que tinham boas intenções, pessoas que eram aparentemente corretas, que eram pessoas boas, mas não eram nascidas de Deus. Essa é a realidade. Não é nascido de Deus, não serve para você. Você sabia disso? Não é nascida de Deus, não serve para você. Você é uma pessoa de Deus, você é luz. E se você se envolve com uma pessoa que não é luz, que não está na luz, que não vive na fé que você vive, ela não serve para você. Ela pode ter boa educação, pode ter dinheiro, pode ter o que pode estar vestida de ouro, mas não serve para você se casar com ela. Então você tem que fugir dessa pessoa. Muita gente está vivendo o inferno hoje porque achou uma outra pessoa que era, como dizem por aí, um bom partido. Sim ou não? Sim ou não? A mamãe que não tem visão. Meu filho, preocupada com o casamento do filho, deixa eu conhecer a sua namorada. E conheceu a moça e soube, essa menina é educada, tem bons princípios, etc. A pessoa que tem um dinheiro. Meu filho, ela é um bom partido para você. E vice-versa, né? A mãe fala para a filha, minha filha, ele tem futuro, tem uma profissão, ele não vai deixar você passar fome, etc, etc, etc. E eu me lembro do papai, o meu pai, ele dizia para minhas irmãs assim, minha filha, se você quiser casar e garantir o seu futuro, olhe as mãos do seu marido. Se forem mãos suaves, sedosas, fuja dele. Você vai passar fome com ele. É ou não é? Naquele tempo, o homem de verdade tinha calo. Esse não deixa faltar nada em casa. Mas uma pessoa frajolazinha e tal, muita coisa e tal. Senhora! E eu digo isso com respeito à parte espiritual. Você vê a pessoa muito bonita, às vezes tem uma pessoa do seu lado, ela não é bonita, ela não é assim, não tem grandes dotes, enfim, mas é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo. Você sente a presença de Deus nela. Aí, essa é uma pessoa boa para você casar. Amém, pessoal?
É assim que se avalia. Quem é de Deus avalia nesses termos. Não fica buscando criaturas que tenham aparência, que tenham dinheiro, que tenham cultura. Nada disso. Isso não serve para nada. Só serve para encher linguiça. Só serve para encher linguiça. Eu eduquei as minhas filhas para casar com pastores, com homens de Deus. Eu não investi nas minhas filhas para estudar nos melhores colégios, se formarem, ser PhD nisso, PhD... Nada disso. Poderia fazê-los, mas não podia. Eu investi para que elas viessem servir a Deus. E Deus me honrou. Amém? Eu não dei apenas a minha vida, mas eu dei... Nós demos... Esté e eu, nós demos as nossas filhas, os nossos filhos nós demos para Deus. E Ele nos honrou com os servos de Deus. Entendeu o que eu estou falando? É a nossa visão. É diferente da visão do mundo aí fora. Aí fora, não, vou casar minha filha com uma pessoa que tenha dinheiro. Mas o dinheiro não sustenta, não dá amor, ou dá? Às vezes dão amores. Sim ou não? Entende onde eu quero chegar? Traz um monte de amores e o inferno para a vida da pessoa. Prostituição era o que o Balaão ensinou Balaque. Aí diz assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas. Os nicolaítas, não se sabe muito a respeito deles, mas os nicolaítas, as informações que tem, é que eles tinham um comportamento. Nicolau era um suposto cristão nascido da carne, e ele era carnal. A ideia dele é o seguinte: bem, o nosso corpo vai para o cemitério, a nossa carne vai se deteriorar, vai se perder, não é assim? Então, deixa a carne se alimentar à vontade e vamos cuidar só do espírito. Essa era uma das doutrinas de Nicolau, que era e que está na vida de muitos que se dizem cristãos do tipo dessa igreja. Pessoas que não dão muita importância para os desejos da carne. Essas pessoas deixam a carne à vontade. É carne é fraca. Sim ou não? A carne é fraca, a minha carne. Então a pessoa se entrega à carne e acha, bom, Deus vai salvar a alma, então deixa a carne arrebentar por aqui. Então, muitas pessoas se prostituem, andam, têm relações sexuais com o namorado, com a noiva, antes de se casar, antes de se comprometer, antes de se entregar de verdade. Então, isso aí chama-se prostituição. E Nicolau, ou os nicolaítas, tinham esse entendimento. Ninguém é de ninguém. Então, sexo anal, sexo isso, sexo aquilo, sexo mas não sei o que. Então, eles viviam na carne. E Jesus diz assim, ele diz: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina. É uma doutrina que se tem. E esse tipo de doutrina contrariava a palavra de Deus. Porque se você espiritualmente
vive integrado na palavra de Deus, então você obviamente tem um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Sim ou não? Você quer as coisas certas, corretas. Amém? Então, você não vai pegar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não é o Espírito que é templo do Espírito Santo. Não é a alma que é templo do Espírito Santo. É o corpo, que é o templo de Deus. Você não pode usar o seu corpo e levá-lo às ignomínias, à prostituição, a servir ao diabo. Amém? Parece que não foi boa essa. Pô, bicho, dá um toque aí, força a barra aí. Não, eu não vou forçar nada de barra. Não é. Amém? Nós não podemos ter o mesmo comportamento que têm os incrédulos. Ou podemos? Não pode. Qual é a diferença entre a luz e as trevas? É claro, você pode ver a diferença. Então tem que haver a mesma diferença entre os que são de Deus e os que não são. Eu não estou aqui querendo impor normas para você. E o Espírito Santo vai falar o coração de cada um de acordo com o seu proceder. Mas ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A quem? Veja que Jesus termina sempre falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, aqui não diz só para essa igreja, esse tipo de igreja. Fala para todas as igrejas, quer dizer, para todas as pessoas. Para que todas as pessoas tenham um único comportamento. Um comportamento espiritual que venha honrar o nome do Senhor Jesus. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que importa, não vamos aqui entrar em detalhe da pedrinha branca, um nome novo. Você quer saber o nome? Quer saber o nome? Quem é que gostaria de saber o nome agora? Gostaria? Não, então primeiro você tem que vencer para receber de Jesus a pedrinha e para saber qual é o nome novo que está lá. Muito bem. Mas o importante é que o vencedor, Jesus termina sempre as suas cartas falando: quem tem espírito, ouça o que o vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas, e o vencedor vai ser premiado com alguma coisa. O vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Como é que você vai se tornar um vencedor? Você vai se tornar um vencedor se você mantiver na fé. Não é manter-se na igreja. Não é isso. Às vezes você está na igreja e pensa que está na fé. E não é. Estar na igreja é um complemento de estar na igreja. Se você está, ou melhor, de estar na fé. Se você está na fé, você está na igreja, porque você quer ouvir as coisas de Deus. Mas nem todos que estão na igreja estão na fé, porque muitos estão na igreja para
fofocarem, etc, etc. Ou então vai destruir pastor, etc, etc. Sim ou não? Sim ou não? Então, o vencedor é aquele que mantém-se na fé. Porque a salvação, meus caros, é assim. Eu fui salvo no dia que eu tive encontro com Jesus. Mantive a minha salvação até agora. Estou salvo. Mas eu serei salvo se permanecer. Se eu permanecer fiel até a morte. Então, há uma doutrina de igrejas, de pastores aí, evangélicas, que dizem assim: você foi salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vamos ver nas próximas aulas que isso não é verdade. Isso não é verdade. A chance do nome da pessoa ser apagado do livro da vida. Quer dizer, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na fé. Assim é você também. Eu quero dizer para vocês, meus caros, que a coisa mais preciosa, já tenho falado, mais rica, mais gloriosa, que tem mais valor no mundo, é a salvação da sua alma. Então, tudo que você puder fazer para blindar essa salvação, para guardar essa salvação, você deve fazer. Ainda que o mundo esteja contra você, ainda que os seus entes queridos estejam com você, seus pais perseguem você, quantos e quantos têm chegado e dito para mim: bispo, meu pai disse, ou você deixa essa igreja, ou você, ou a igreja, ou eu. O marido já chegou, ou a igreja, ou eu. E a mulher tem que tomar uma decisão. Eu prefiro Jesus. Eu vou ficar com Jesus. Não é a igreja, mas é Jesus. O ódio dele não é para com a igreja, mas é o Satanás que está nele, que tem raiva de Jesus, do Jesus que está na pessoa. E não tente resolver o problema assim, facilitando. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar com você e vou fingir que não vou na igreja. Cedo ou tarde ele vai descobrir que o diabo vai fazer isso possível. Então, você tem que definir a sua fé. Você não pode negar a sua fé. Ainda que o mundo se volte contra você. Marido, mulher, filhos, pai, mãe, enfim, quem quer que seja. Vale a pena você manter a sua fé. Isso é ser um vencedor. Amém? Compreende o que eu estou falando? O bispo, eu estou passando essa situação e eu tenho que fazer minha opção. A opção é sua, mas a mensagem da Bíblia é essa: aqueles que foram infiéis até o fim serão salvos. Amém? É isso. Eu não estou tratando aqui de saúde física, de saúde econômica, eu estou tratando de saúde espiritual. Se você quer manter, se você quer guardar a sua salvação, seja fiel a Jesus. Porque eu conheço muitos que foram fiéis ao marido, à esposa, preferiram ficar com o marido, com a mulher, e foram jogados na rua de qualquer maneira. Porque é isso que o diabo quer. Quando o marido chega para a mulher e diz assim: olha, ou Jesus ou eu, é porque ele está doido que você saia de casa, porque ele quer colocar outra dentro dela. Ele já tem uma preparada. Então não vai atrás dele não. Eu falei: eu prefiro Jesus. Você não quer? Tá bom, larga, vai para Jesus. Amém, pessoal? Mas a escolha é sua. Amém?
Vamos fazer a oração. Mas antes de fazer a oração, nós vamos honrar o Senhor com os dízimos e ofertas. Por favor, prepare-se. Você que trouxe o seu envelope missionário, traga aqui à frente, rapidinho, por gentileza. Coloque no paletó. Cadê o paletó? E por acaso hoje eu deixei meu paletó lá embaixo. Pai, eu vim aqui através desta oração. Ofereço ao Senhor, ofereço este meu coração, este meu coração. Oh meu Senhor, quando eu olho aquela cruz,